Boa noite, pessoal. Estou aqui para mais uma live hoje. O tema hoje é sobre inteligência emocional e desenvolvimento infantil e aprendizagem. Hoje eu vou falar aqui junto com a Janine, que é uma psicopedagoga, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela também. Nós vamos bater um papo juntos. Lembrando que esse mês eu estou fazendo diversas lives. Semana passada eu fiz com o Marcelo sobre a inteligência emocional e atividade física. Hoje com a Janine. Na próxima semana eu vou fazer com uma nutricionista, falando também da inteligência emocional na nutrição. Eu espero que vocês gostem e compartilhem. Tô esperando a Janine que pediu. Ela vai entrar para a gente já iniciar. Espero que ela esteja ouvindo bem. Muitas pessoas. Oi, Janine. Boa noite. Oi, Tudo boa bem? noite, Você tá tudo ouvindo bem? direitinho? Tá, né? Tô. Aham. Ai, que ótimo. Eu vou me apresentar porque eu sei que agora muita gente vai entrar através do seu perfil também, né? Muita gente estava esperando você conectar para aparecer lá. Então, eu sou Elaine, eu sou psicóloga. Atuo já há 11 anos como psicóloga e atualmente eu tenho desenvolvido um trabalho, meu foco sempre é muito em cima da inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, eu acredito que é a base de tudo. Se você entende as suas emoções, se você sabe gerenciar as suas emoções, se você entende as emoções do outro e sabe lidar com as emoções do outro, as outras habilidades você consegue lidar muito melhor. E aí hoje eu convidei a Janine para estar aqui comigo, porque ela trabalha com crianças e ela trabalha com crianças e com os pais também. E a gente vai conversar, ter um bate-papo sobre a profissão dela, como que ela atua e como as dificuldades e o que ela tem de dica para vocês. Janine, você quer se apresentar? Oi, eu sou Janine. Aí minha primeira formação é em letras, né? Aí fiz a Uhum. pós em psicopedagogia, também fiz uma segunda formação em pedagogia e venho me especializando, né? Através de já tem um tempo, né? De cursos voltados para neurociência, voltado para a questão comportamental e emocional, que tem muito a ver com o que a Elaine falou aí, e tudo Uhum. interligado com a questão da aprendizagem, né? As Uhum. dificuldades, as etapas que tem a ver, porque tem muito a ver. Ótimo. Janine, hoje, como que é o seu trabalho? O que mais aparece como demanda aí no seu consultório? Então, além da gente ter vindo, né, de uma pandemia aí de 2 anos que houve um déficit muito grande, principalmente as crianças que passaram pela fase da alfabetização na pandemia, aí tem essa questão, né? Uhum. E além disso, também tem uma demanda muito grande da dificuldade da aprendizagem. Só que é muito difícil, às vezes, né, ficar a pessoa descobrir, né, qual é a causa. Então, o meu trabalho é investigar qual é essa causa. Se ela tem uma demanda ali emocional, se ela tem uma questão neurobiológica, ou seja, a Uhum. criança já nasceu com isso, ou se tem, às vezes, uma dificuldade na parte de instrução, né? Porque às vezes também tem uma questão aí que a gente regula, né? A gente faz essa triagem, né, para saber, e tudo interligado na causa. Toda a parte maior que eu recebo é nessa questão assim, que está tendo uma dificuldade de aprendizagem. A maior delas é a questão da leitura e interpretação, que tem muita dificuldade, e isso vira uma bola de neve, né? Uhum. Porque tudo, até matemática, tudo está interligado com a questão da leitura e da interpretação, e também muitas crianças que estão com dificuldade de alfabetização ou já vieram de uma leitura silabada, uma leitura deficitária, né? Essa é a maior Uhum. das questões. E tem muito também da questão emocional. Você percebe que depois da pandemia teve uma mudança nessa questão de aprendizagem, da dificuldade em aprender? Você vê alguma ligação pós-pandemia? Qual foi a influência no desenvolvimento da criança, na questão de aprendizagem?
Sim, total. Teve muita influência. Primeiro porque são crianças, né? Óbvio que vão querer ficar em casa, né? Como ficaram em casa, sentiam falta da escola, claro, com certeza, do espaço, dos amigos, e alguns até de aprender. Mas é Uhum. claro que se você perguntar para uma criança, ela vai preferir ficar em casa do que ir para a escola com aquela obrigação de aprender. E esse pós-pandemia, sim, ninguém estava preparado, né? Não só a escola, os professores como um todo, né? Nós todos fomos pegos de Uhum. surpresa e o maior impacto foi nessa volta, porque quem tinha para onde correr, né? Quem tinha uma oportunidade de oferecer um serviço diferenciado, uma professora ou ter alguém em casa para fazer junto a lição, nem todos podiam. Às vezes as crianças ficavam com os avós, com as tias, né? E ninguém é obrigado a saber. Né? Ninguém tem Uhum. essa questão pedagógica aflorada para poder desenvolver ali na criança. Então, e fora que quando a criança era muito pequena, era chato para ela ficar nesse cenário de aula online, né? Mas foi um Uhum. recurso ótimo, né? Acho até que antecipou, porque isso uma hora ia acontecer. Mas hoje, esses 2 anos, eles foram pulados muito rápido para poder continuar inserindo o conteúdo, né? A gente até entende. Mas às vezes a escola não está ainda ali preparada para esse déficit todo que está ocorrendo. Aí, assim, todo esse impacto aconteceu voltado muito na criança. Porque assim, a Uhum. criança chegou, aí ela vai de novo para a escola, né? Chega lá na escola, já as aulas todas normais, como deveria ser, né? Tirando a pandemia, mas e o atraso dela, entendeu? Aquele atraso que ficou, ele vai virando uma bola de neve. Foi o que eu falei, nem Uhum. todo mundo tinha essa oportunidade de ter alguém em casa para ensinar, para oferecer essa ajuda, para ficar ali de frente da câmera, né, fazendo essa mediação. Então, essas crianças que não tiveram essa oportunidade, infelizmente, foram mais prejudicadas, principalmente as crianças do ensino público, porque no ensino público não voltou tão rápido igual... Tão rápido não, né? Nem é tão rápido a palavra. As escolas particulares normalmente voltaram lá para abril, maio do ano passado. O Uhum. ensino público normalmente demorou mais um pouquinho, voltou lá para agosto. Então, esse curto período de tempo para nós é uma coisa, mas para a criança, no intuito de aprendizagem, nossa, deu uma diferença muito grande. E é onde fica o déficit, né? Eu vejo assim, que ficou um buraco para todas as séries, mas para as séries iniciais, eu acredito que ficou não só para a alfabetização, que agora é primeiro ano, né? Mas Sim. também pro pré, pré-escolar que fala, que vem São os antes anos da Isso, são anos os anos iniciais, né? iniciais. Aí que tem colégio que fala jardim, né, de infância 1, 2, 3, mas é o pré. Ou seja, esse Uhum. pré realmente teve muito bem falado que você falou, porque teve esse déficit, né? E ali o que acontece? É muito importante a criança frequentar a escola nesses anos iniciais, porque ela está aprendendo a manipulação, que isso já a gente chama de preditores da alfabetização. Ela vai aprender todas essas habilidades que na alfabetização ela já vai colocar em prática. Então, assim, não é simplesmente a criança ir para a escola e vai brincar, vai pintar, não. Ali tem toda uma demanda pedagógica, ou seja, Uhum. manipular massinha, objetos finos, a coordenação motora fina. Ela já é inserida em pequenas cantigas, onde vai aprendendo rima com as parlendas, ela vai Uhum. aprendendo a recortar. Então tem também o controle motor das mãos, as habilidades motoras, ela já está aprendendo ali uma gama maior de palavras, ou seja, já está ganhando um repertório maior para utilizar na alfabetização. Então é muito importante a criança frequentar esses anos anteriores. Se ela não frequentou, não teve oportunidade de frequentar, isso também eu tenho também essa demanda no meu consultório, de crianças que tiveram que pular essa etapa e automaticamente já foram para a alfabetização. É lógico que elas já foram com um traço muito mais difícil, porque assim, a mãozinha da criança, ela já quando ela tem 5, 6 anos, é aquela mãozinha gordinha, né? Uhum. Conforme mais ela for manipulando, fazendo aquelas bolinhas de colagem, fazendo todo aquele trabalho, ela vai ganhando essas curvaturas aqui, Uhum. que automaticamente, quando ela for aprender a ler,
ou a escrever, ela já tem mais facilidade na pega do lápis, mais facilidade posteriormente com uma coordenação motora fina na letra cursiva. E assim, realmente, houve essa dificuldade. E aí, se não teve a oportunidade, já pulou para a alfabetização e vai ficar essa lacuna, aí assim, nós, psicopedagogos, a gente estimula toda essa questão que ficou para trás através de todos esses exercícios de coordenação motora, porque lá na frente, quando ela for fazer uma letra, ela for fazer uma atividade de recorte, alfabetização, segundo ano, terceiro ano, ela já vai estar aprendendo, já está apta a fazer novamente aquilo que ficou para trás. Uhum. E aí, nessa questão também, né? A gente falou das habilidades motoras, das cantigas, da fala e tal. E também, aí também teve uma falta, né, importante que é a socialização, né? Sim, Porque enorme. nesses primeiros anos que a criança, ela vai sair, eu acho que a escola é um divisor de águas na vida da criança, né? Ela está sempre em contato com a família, a criança, e a escola é o primeiro contato com o mundo exterior que ela tem. Então, as Sim. crianças que não conseguiram entrar na pré-escola e não tiveram alfa, que aí já vai para o segundo ano, sem esse contato, ainda vem com essa dificuldade, né? Que é essa habilidade, a habilidade social, o desenvolvimento dessa habilidade de socializar com outras crianças, né? Você Total. percebe que teve também essa dificuldade? Sim, percebo. Tenho também crianças que eu atendo que tem depois de todos os testes, todas as avaliações, foi identificado, né? Eu identifiquei uma questão emocional, ou seja, foi essa dificuldade, essa carência aí que teve da socialização de crianças estarem inseridas com outras crianças. Porque a Uhum. criança, ela automaticamente ela imita o comportamento tanto de nós adultos quanto de outras crianças. E é o que eu sempre falo, criança precisa conviver com criança. Então, quando isso foi podado dela mediante essa pandemia, houve sim essa demanda aí emocional. E como que como que eu vejo isso, né, hoje? Por exemplo, uma criança que teve um emocional dela, né, afetado, influenciado, ela vai demonstrar isso num comportamento inadequado na sala de aula. Aí, assim, fica uma linha muito tênue para a gente diferenciar o que é um comportamento inadequado do que é uma questão mesmo emocional. Aí, assim, uma dica que eu sempre dou: comportamento inadequado vai acontecer. Uma questão de birra, é uma questão, às vezes, de querer uma coisa, dividir, né? Porque a criança tem muito essa questão ainda ela não sabe ainda dividir. E se for um caso isolado, é um comportamento inadequado que ali o professor vai mediando, mediante os pais e tudo, e a criança vai conseguir de novo ela se socializar normalmente. Se isso for um fato repetitivo e ao ponto de estar assim, muito aflorado na criança, aí tem uma questão emocional, que ela realmente ela não está sabendo, porque a criança não vai verbalizar, né? Isso daí, olha, não estou gostando, eu gostava de ficar em casa. Agora ali tem regras, tem questões que tem que seguir, tem valores. Então, assim, quando tem esse comportamento que está muito aflorado e repetitivo, aí já tem uma ordem ali emocional que a gente tem que ficar alerta para isso. Porque foi o déficit que ficou e ela vai verbalizar não com palavras, ela vai verbalizar com atitudes, o que é dentro do adequado para uma criança, é normal, né? E aí Nesses, precisa. pode falar. Desculpa, eu ia só finalizar. E Não. aí a gente precisa ter esse olhar atento, não só os pais, mas principalmente os professores, porque a criança está dentro de uma sala de aula muito tempo, né? Com os professores, com o coordenador, são umas 5 horas mais ou menos, fora as crianças que ficam às vezes em horário integral, de ter esse olhar atento e indicar, às vezes não diretamente um psicólogo, mas às vezes uma avaliação psicopedagógica para poder identificar qual é a causa. E a gente identifica Uhum. através desses testes. E quando às vezes chega com essa questão comportamental, você consegue identificar, é uma questão comportamental. Às vezes dessa falha mesmo dos anos iniciais que não teve por causa da pandemia ou porque não teve, né? Porque tem pais, não sei se hoje em dia ainda é assim, né? Mas antigamente tinha muito isso, né? Os pais às vezes colocavam já na alfabetização, né?
quando tem essa falha comportamental, que ele ainda não conseguiu se relacionar com outras crianças, que ele ainda está aprendendo, como que você age? O que que você indica para tratamento? Então, eu só consigo ter essa noção mesmo mediante depois de toda a avaliação, né? Uhum, Eu preciso descartar as outras hipóteses, né? Eu preciso, assim, ver se realmente é comportamental ou é uma falha mesmo, né? De repente cognitiva, tudo aquilo que a gente identifica nessa uhum, avaliação. Descartando essa hipótese e eu vejo que é uma demanda emocional, eu indico, obviamente, para um psicólogo, porque, assim, e vou fazendo essa orientação com os pais, né? A gente chama até de orientação parental. Por quê? Tudo aquilo, não só com os pais, mas com a escola. Eu gosto de fazer a visita à escola, conversar com a coordenadora. Quando eu entrego o relatório de devolutiva, ali tem uma orientação. Só que esse relatório é um documento que pertence aos pais. Se eles quiserem entregar, normalmente eu oriento, e se eles entregarem, normalmente também os pais pedem para eu ir à escola e conversar, e a gente vai alinhando, adequando ali as necessidades do emocional da criança, né? Mas eu preciso fazer isso em parceria com a escola, com o psicólogo, porque é uma questão emocional, o psicólogo é o melhor profissional para poder uhum. conduzir ali e fazer com que a criança tenha de novo esse comportamento voltado para dentro da normalidade de uma sala de aula. E a gente faz toda essa parceria ali, vamos adequando, vamos inserindo e vamos respeitando também, porque a criança tem que se expressar. A gente não pode simplesmente falar assim, ó, para de chorar. Dentro da sala de aula, você tem que cumprir aquilo ali e pronto, acabou. Não, né? Se ela está sentindo, a gente tem que entender que ela está sentindo e procurar orientá-la, mas com um profissional, um psicólogo, né? Você sabe muito bem que Uhum. só o psicólogo é capaz de dar essas mediações melhores. E até nessa orientação, né? É o que eu vejo com os pais, né? Inicialmente, como que a criança, ela não sabe se comportar, ela não nasce sabendo se comportar, né? Porque Não, ela precisa melhorar, tá? Ela precisa melhorar, mas ela precisa de um orientador para que ela consiga melhorar, para que ela entenda, ela só está expressando às vezes o que ela está sentindo. Então, sim. cabe aos pais, e aí eu acho que a grande dificuldade é essa, nessa questão do comportamento e da expressão emocional. Os pais, às vezes, não sabem para eles próprios. E na hora de orientar, eles sabem menos ainda. Então, o que que Sim, eles falam? Para com isso, para de bobeira, fica quieto, engole o choro. Não sabe lidar com aquela emoção, não sabe nomear a emoção, não sabe dizer nada e simplesmente diz assim: olha, para com isso aí, que isso aí traz problema. Né? E aí acaba que a criança não consegue lidar com aquilo. Só que a emoção a gente sabe que é uma coisa que é inata, ela vai aparecer. Aí em casa o pai falou: para, engole o choro, não se expressa, e chega na escola que ela precisa se expressar, ela vai ter uma maior dificuldade. E aí ela vai sim. ter uma dificuldade com outras crianças que também têm aquela dificuldade, né? E aí isso acaba virando um transtorno. E aí eu acho que assim, muitos pais esperam que a escola faça esse trabalho. Mas aí é o quê? Um papel da escola, dos pais. Como que você vê isso, Janine? Então, eu vejo que normalmente, assim, primeiro a gente tem que entender, todo mundo, né, que assim como tudo foi modernizando, né, geladeira, carro, a gente pega aí um celular que antigamente não existia, a educação também, baseada na neurociência, ela foi mudando. Uhum. Então, a forma da gente passar isso na aprendizagem, ou baseado também nós passarmos isso para os nossos filhos, também mudou, né? Antigamente era assim, você não vai aonde, você não vai. Não, por quê? Porque não, e pronto, acabou. Então, assim, isso ficou muito vago. Então, hoje a gente tem essa noção baseada na neurociência que a gente deve sim explicar para a criança dentro da idade dela e assim, vai ter uma consequência, né? Como tudo na vida tem uma consequência. Se eu não for pagar uma conta de luz, vão cortar a minha luz. Então, assim, é uma consequência, não é um castigo, o que eu sempre falo, porque se a consequência ela não vier com uma orientação, ela vai ser muito baseada no. Ela vai ser jogada assim ao vento, né? Então, ela precisa ter uma orientação. Então, isso, assim, voltado na sua pergunta para a sala de aula, o que acontece? Não é uma responsabilidade da escola
é uma responsabilidade da escola ensinar o conteúdo pedagógico, tá? Então, assim, a escola pode ter um olhar atento? Pode e deve, sabe? Ter um olhar atento. Mas ela não tem necessariamente essa obrigação de conduzir valores no sentido de comportamento. Isso já vem de casa. Essa educação primária, moral, no sentido de valores, o que pode, o que é adequado, né? O que não pode, isso isso vem dos pais, do responsável, né? Onde a gente passa esses valores e ali na escola vai reforçando dentro do contexto escolar. A escola não pode simplesmente ela dar educação no sentido de boas maneiras, né? Porque, assim, é respeitado o que é dentro de cada casa, né? Cada casa, cada família tem o seu modo de conduzir. Então, isso é respeitado. Mas, assim como na vida tem as normas, né? Eu não posso simplesmente pegar um exemplo assim muito básico, né? Eu não posso simplesmente pegar um biquíni e entrar num shopping de biquíni, né? Todo mundo vai pensar que ou eu tô louca porque tá fora de contexto. Então, assim, isso tudo é o quê? São as noções que eu fui aprendendo da vida para poder ir aprendendo da vida como? Com os meus pais, né? Para poder colocar em prática com a sala de aula, entendeu? E aí, ainda, tem alguns pais que acham que isso é um trabalho da escola, né? É o cuidado que a gente tem que ter. Que não, né? O trabalho da escola, ele tá mais relacionado a essa parte pedagógica, de passar o Sim, conhecimento, né, do ensino, mas a escola observando que essa é uma questão que a criança precisa trabalhar, precisa desenvolver, a escola dá esse feedback, né, para os isso, pais procurarem ajuda profissional, e para eles exatamente. também, porque às vezes eu vejo assim, todo pai erra, todo pai e toda mãe erra, mas ninguém erra de propósito, né? Eu acho que isso que Não. a gente tem que ter consciência. Eu acho que todo mundo erra tentando acertar. E como a gente sabe, nenhum filho vem com manual de instrução. Também é muito importante isso. E principalmente, eu acho que o primeiro filho é mais difícil ainda, porque você não sabe lidar com aquilo. Você fica, o que o outro fala, o que eu ouvi falar. Eu vejo Você fica muitos pacientes, perdido. fica perdida. Eu vejo muitos pacientes assim, no primeiro filho, que estudam para aquela perfeição de educação. E eu falo, olha, cuidado com os extremos. Cuidado, não existe educação perfeita. Você mesmo fazendo o melhor, você vai falhar. E tá tudo bem. Seu filho vai crescer, vai ter que lidar com isso. Só que você precisa dar o básico. O básico é ensinar os valores, ensinar o que são as emoções, ensinar ele a lidar com a emoção. Para de buscar essa perfeição, porque senão o pai às vezes fica nessa perfeição, a escola fala, aí ele se sente ofendido, porque pode acontecer em alguns casos. Sim, E aí, ao invés de trabalhar, o que o pai faz? Muda de escola. Não sei se você sim. já E pegou às algum vezes caso assim. já, porque às vezes, o que acontece? Às vezes é muito fácil também a gente rotular ou jogar a responsabilidade para outro, né? Então, assim, é claro, eu também não sou perfeita, né, na criação das minhas filhas, né? E muito menos, né, como ser humano, eu nem quero ser, né? Mas o que acontece? A gente busca realmente aprender alguma coisa com os nossos erros, né? Mas a gente vai sempre continuar errando. Então, isso é esperado. Mas, por exemplo, é muito mais fácil, às vezes, a gente rotular ou responsabilizar a escola ou a professora e não olhar, às vezes, para o próprio umbigo. Por exemplo, assim, se você, de repente, tem um comportamento, vamos supor, uma tarefa de casa, né? Isso tem a ver com a escola e com a família, né? A tarefa de casa, ela tem uma função o ideal, né? Que a escola explique isso para os pais, que ela tem uma função de ver como que está sendo o conteúdo, né? Se a criança ela está aprendendo o conteúdo e o ideal é a criança tentar fazer sozinho, o pai está ali só para mediar. Se tiver errado, você vai pontuar onde está errado, porque aí já dá um preparo para a prova. Mas a tarefa de casa, se ela tiver um intuito cansativo, se os pais já perceberem, porque os pais também são humanos e às vezes eles chegam cansados do trabalho, ai, que saco ter que ensinar ali. Ai, quanto que é 3 vezes 4? Bota aí 12.
aí dá a resposta pronta, depois você não pode responsabilizar a escola ou o professor de que está tendo ali uma dificuldade de aprendizagem, de que está tendo ali, de repente, um comportamento inadequado da criança, porque a criança é reflexo daquilo. Às vezes a gente está conversando e a criança está aqui perto, a criança brincando, você pensa que a criança não está prestando atenção, ela está de orelha em pé, ou prestando atenção naquilo ali. Então, assim, tudo que a gente faz é reflexo do nosso comportamento, né? Não só em casa como na escola. Mas a gente tem que parar e às vezes pensar, já teve um caso assim de, por exemplo, a escola, às vezes, chama o pai para uma reunião e, às vezes, o pai vai já para aquela reunião cansado, né, pensando assim, mais uma vez eu tenho que ir na reunião de pais, ou então não vou na reunião de pais. O que você está mostrando ali? Tudo bem que a gente entende que, às vezes, está dentro de um horário de trabalho que realmente o pai não pode ir, mas será que durante todo o ano letivo não tem alguém que possa ir? Você está mostrando o quê? Que não é uma responsabilidade. Então, a escola não é uma responsabilidade para a criança. Então, não espere que ela veja a escola como uma responsabilidade, a não ser que ela tenha já esse intuito enorme de gostar de estudar, de aprender. Senão, ele está passando, está vendo, se meu pai não vai numa reunião de pais, por que eu tenho que ir estudar? Entende? Então, assim, não é que tem obrigação de ir em todas as reuniões de pais, mas manter o contato com a escola através de uma agenda, através de uma ligação, através de uma orientação, ou uma conversa, de repente, fora ali da reunião de pais com a coordenadora pedagógica. Aí sim, os pais têm que ter essa noção de responsabilidade, para depois não jogar só para a escola essa culpa, entre aspas, de um comportamento que às vezes a criança está tendo, imitando sem perceber. E às vezes não é intencional também dos pais, entende? Porque aquilo que você falou, nós somos humanos e vamos errar. E às vezes não é intencional. Então vem aonde? A orientação parental que a gente faz. Ótimo. A gente também percebe que às vezes assim, tem pai e mãe que super protege o filho. E aí, como que você vê que a superproteção pode atrapalhar nesse processo de aprender? Como que você vê isso? Então, o que acontece? É até tendencioso, né? Nós, pais, querermos proteger o nosso filho. Por isso que eu falei, né? Que eu falo, a gente tem que ter a noção de que a educação mudou, vem a neurociência, e quando a gente mais eu me aprofundo nisso, mais eu vejo que faz muito sentido. Tanto essa questão emocional, né? Que tinha a questão de que antigamente, quando ia no psicólogo, era maluco, né? Hoje em dia, a gente vê que esse preconceito, graças a Deus, caiu por terra. Eu deveria existir vale terapia, que é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo a gente se autoconhecer e a gente ter a gente atribuir a nós as nossas responsabilidades quando a gente erra, não demandar para outra pessoa. Então, isso voltado para a sala de aula, igual você falou aí, o que acontece? Quando eu vejo que a criança ela tem esse comportamento diferente e eu tenho essa noção, eu descubro que tem essa consciência, eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, assim, você já teve um pai ou uma mãe que às vezes ele super protege o filho e o filho vai se comportar, entre aspas, como um bebezão? Não só na escola ou quando o pai e a mãe estão por perto, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de fazer aquilo que é esperado que ele faça para amadurecer. Então, assim, se eu, por exemplo, eu super protejo uma criança, né? Coitada dela, se ela pegar uma tesoura, ela vai cortar o dedo, eu tô privando ela, não sobe ali na árvore, que tá lá no recreio brincando, então não vamos jogar a bola, que ela vai cair, vai se machucar, não corre! Né? Automaticamente, não corre, você vai cair, vai se machucar. Eu estou privando ela de ter uma experiência, entende? Então, assim, essa superproteção nada mais é do que postergar para um adolescente, um adulto do futuro mimado, que a gente chama de geração mimimi, né? Geração mimimi. Por quê? Eu estou deixando de preparar ele, ao invés de eu estar super protegendo, não, eu estou podando ele.
Eu estou É, criando ele dentro de uma bolha que ele está sendo podado de vivenciar experiências. E se nós pararmos para ter essa noção, a gente pensar, é um egoísmo absurdo, porque nós tivemos essas experiências. Então é normal que a gente oriente. Olha, se você correr muito rápido, se você descer aquele morro correndo, você vai cair e se machucar, mas pode correr. Então, assim, é. eu vou orientar e vou mostrar qual é a consequência. Se você está vendo ali que ele vai subir, você está nitidamente vendo que ele vai subir, vai cair, aí você fala assim, você está empoleirando na cadeira, está balançando na cadeira, esse típico de criança, está balançando na cadeira para lá e para cá. Olha, se você continuar balançando na cadeira, a cadeira pode quebrar o pé e cair. Mas assim, estou mostrando para ele. Mas vai ter uma hora que ele vai fazer isso, você não está vendo. Vai quebrar e vai cair. Entendeu? É. Então, assim, eu preciso dar essa noção da criança, mas não super proteger, né? Não, ela tá ali, você não vai estar ali 24 horas com a criança para deixar ela de fazer as coisas. E às vezes a gente cria um bebezão, É, né? e isso que você falou é muito importante, porque assim, a intenção é dar o melhor, mas não é o que está acontecendo com a criança. Por quê? Porque a autonomia é o melhor ensinamento que o pai pode dar para uma criança. É claro que depende da fase de desenvolvimento da criança, né? Ela está apta para fazer aquilo, então deixe que ela faça. Eu já vi, e aí você falou, quando isso não acontece na adolescência, na fase adulta, que é o que geralmente eu pego mais no meu consultório, acaba sendo uma coisa muito ruim. Por quê? Porque são adultos que não sofreram com nada, não sabem lidar com frustração e tem que, na fase adulta, ter que lidar com isso, que é um horror. Então, eu já vi, assim, criança, eu estava até conversando essa semana com uma pessoa que ela falou assim, quando eu era pequena, pequena, tipo 14, 15 Ah, anos, o meu tênis era de velcro, porque eu não sabia amarrar o cadarço do meu tênis. Olha só, olha, uma adolescente que não sabia. Porque aí foi dado o que era mais fácil para ela. Só que isso gera consequência para uma vida inteira. Então, nem porque a sempre. vida não é fácil. Exatamente, porque a vida não é fácil. E o que que acontece? Quando chega na vida adulta, a gente não sabe lidar com as frustrações. Aí, por que que é importante deixar que seu filho, claro, com orientação. Não dá para você deixar uma criança que está frustrada tomar uma decisão sozinha porque ela ainda não tem essa habilidade, né? Ela não É, tem a noção. Então, é o que você falou, a criança está balançando, eu vou orientar o que que pode acontecer com ela. A criança está correndo num lugar que é perigoso, eu vou orientar o que, que pode acontecer, porque isso ela está começando a ter essa noção do que vai acontecendo com ela ao longo da vida. Se eu não faço sim. isso, só não deixo. Não, me dá aqui a mão que você não pode correr. Não pode balançar na cadeira, só senta. Lá na fase adulta, se ela for correr, ela vai cair, né? Sim, Aí fica um bobão. Aí fica um todo mundo, bobão. né, fica, é o que você falou, né? Vira um bebezão e um bebezão em qualquer idade. Fica bobo, fica infantilizado, né? Que não Não, e sabe aí lidar não com nada. sabe. E aí a gente pensa assim, num trabalho, não sabe lidar com o trabalho. A culpa sempre, porque você para lidar com o trabalho, por mais isolado que você esteja, você precisa de um relacionamento, nem que for só Uhum. você e seu chefe. Se você tiver só a sua sala. E aí recebe o que? Um não, uma frustração, nossa, acha que é algo pessoal, que atingiu o quê? O ego, É, né? Por quê? Porque isso vem lá de trás, né? é. Então, assim, essa superproteção, e existe também o caso da falta de superproteção, aquele que é criado largado. Nossa, fui criado largado, eu me ferrei, quase botou fogo na casa, porque não tinha, fui criado com 10 irmãos, um exemplo assim, né? E aí quase botou fogo na casa, então meu filho vai ser criado assim também. Eu apanhei e não morri, né? É, Eu sobrevivi. Só que, tá, você vive naquela época lá atrás das é, cavernas? Não vive. Você não usa um celular? Duvido. Então, é. assim, como que as coisas mudaram, a pessoa não ter essa noção de que as coisas mudaram. Aquilo era o melhor que os pais tinham para a época. Ou talvez não tinham uma orientação. E achava que era mais fácil bater ou resolver no grito. Era talvez o melhor que fosse resolvido. Só que hoje nós vemos que nós temos essa noção de que o cérebro da criança está em desenvolvimento
e às vezes um grito, às vezes você respeitar que a criança não quer dar um abraço na pessoa, você fala assim, vai, olha lá, sua prima, vai lá dar um beijo nela e um abraço, a criança tá assim. Porque ela tem um pouco não vê aquela pessoa, não tem intimidade com a pessoa, às vezes ela não gosta da pessoa e você obriga. Nossa, cadê o sentimento ali de respeito pela criança? Nós temos que ser perfeitos, né? Nós somos alecrim do campo dourado que nasceu para semear. E a criança a gente espera que faça o que a gente manda, porque ela tem sentimentos, ela tem valores. Só que a gente, cabe nós adultos, pais, responsáveis, a gente orientar para poder mostrar aí a diferença de uma consequência e uma não consequência, mas com respeito. Então eu pauto muito isso na orientação que eu dou para os pais baseado na aprendizagem. Essa questão de responsabilidade da tarefa de casa. Isso que eu ia falar agora, né? A criança, eu acho que assim, a gente precisa respeitar a criança, mas pensar no que é melhor para a criança. Porque a criança está baseada sempre no princípio do desejo, eu quero. Sim, Né? Eu sim. brinco que meu sobrinho fala, eu quero, e ele quer tudo. E é claro, é dele. E aí cabe os pais falarem, você quer, mas agora você não pode explicar. E isso é muito importante. Aí na tarefa de casa, que ali tá difícil, né? Ah, eu tô cansada, eu, pai, mãe, né? Os pais estão cansados do trabalho, aí tem que chegar e ensinar aquilo. Aí a criança é essa e fala: ah, não faz isso não. Deixa isso pra depois. A escola é maluca, a professora é maluca, porque aí começa a botar a culpa no outro, né? E aí não desenvolve senso de responsabilidade, né? De compromisso, de respeito, porque é uma falta de respeito. Sim, Não ensina a criança a lidar com a frustração porque eu errei. Então eu errei, aí eu desisto. Então é uma exato. série de coisas que acontecem. Eu acho que assim, é claro que eu acho que não deve ser uma coisa maçante. A atividade de Não. casa é sempre um reforço, como você falou, e uma base para você entender como que a criança está aprendendo. E se ela errar, tá tudo bem. É para a tia Sim, ver que ela não que aprendeu, ela né? e que ela teve o compromisso de fazer. Agora que É. aquele excesso de dever de casa, e não fica maçante Uhum. nem para o pai nem para a criança. Se Uhum. o pai tiver a noção de que ele bota ali a criança para fazer, ó, tá na hora de fazer o seu dever, faz lá o que você não entendeu, eu vou tentar. E se o pai estiver cansado, não deu para fazer, tudo bem, foi o que você falou. Agora É. não vale também a escola às vezes mandar um batalhão de deveres, É. porque aí sim, aí fica Aí, sem propósito, né? Vou E a mandar uma folha, criança mandar várias coisas, né? E a criança começa a desenvolver um sentimento de que aquilo é chato, de que aquilo é ruim, deixa de ser prazeroso. Porque eu acho que toda criança gosta de aprender. Só que Sim, quando vira uma coisa maçante, a criança perde o desejo, ela perde o incentivo, não é mais estimulante para a criança. Aquilo vira quase sim, uma tortura, né? Aí sim, entra numa reflete. questão que você falou, que entra também, além de ser uma tortura, a criança perde também, tem que ser, que você falou, tem que ser uma questão apenas de revisão. Se manda muito, olha o tempo que a criança perde ali, porque a criança não senta e faz. Ela senta, É, faz, aí pensa, ah, meu dente que acabou de cair. Ou então, assim, passou uma pulga ali, ela vai falar, nossa lá. Então, isso dali é um comportamento típico da criança. Ela precisa também do tempo dela de lazer, de estar em casa, para brincar, para ficar até no ócio, sem fazer nada. uhum. E aí, se isso vira uma coisa maçante, estressante, você acha que ela vai querer ir para a escola depois? Não. Não, é. E é importante isso que você falou do comportamento da criança fazendo o dever. Porque eu já ouvi muitos pais falando assim: ah, meu filho tem algum problema. Porque ele não senta e faz o dever. Ele senta, ele fala de uma outra coisa, aí passa uma coisa na televisão, ele vai. Aí os pais acham que meu filho tem déficit de atenção. Então não é isso. Hiperativo. Isso é normal, né, Janine? Isso é normal, isso é esperado. Criança se comporta como criança. É esperado que uma criança esteja ali no médico. Tinha uma época que a minha filha tem uma dança que faz assim com a mão pra lá e pra cá, negócio de TikTok, que a gente ficava esperando, ela fazia, as outras crianças faziam, tá na fila do mercado, faz, criança tem comportamento de criança. O que não é esperado é eu, adulta, tô lá na fila, pô, é eu fazendo, né? Então, assim, É. dentro do comportamento da criança, é normal que ela tenha um tempo. Às vezes fala assim, nossa, ele sentou para fazer a tarefa, já está ali uma hora e meia e não fez a tarefa.
Se ele tem que ser mediado, ó, vamos voltar agora para a tarefa, você já fez? Tô vendo você brincando aí, mas vamos fazer aqui. É normal que ela vá parar, que ela vai se distrair. Ela é criança, ela vai ter comportamento de criança. Aí é ótimo falar isso, porque um monte de pai acha que não, que a criança tem que sentar. Se a gente não faz isso, né? Eu Não, acho muito engraçado isso. Você não senta e não estuda uma hora direto, você quer que a criança faça isso, né? não tem como. Até assim, que eu normalmente eu falo, né? A nossa capacidade de atenção, foco, ela tem um limite. Na criança, de acordo com a idade, ela tem um limite, né? Então é esperado, às vezes, 10, 15 minutos de foco total. Às vezes, um adulto, e isso respeitando a individualidade de cada um. Às vezes, um adulto, ele tem um comportamento ali de foco total, estudando 20 minutos. Tem adulto que consegue ter um foco de 40 minutos, que é até Que é 35, 40 muito, né? minutos. Que é muito. Mas tem uma hora que ele precisa sair dali. Por exemplo, eu atendo uma criança que ela tem TDAH mesmo, né? Comprovado por uma neuro, e tem também traços de autismo, né? Então, o que que acontece? Ela não vai ter aquele foco ali. Ela precisa parar, dar uma pausa. Eu até falei isso na minha página. Ela precisa dar aquela pausa dela. Vai, deu aquela pausa dela, volta, brinca, e aí flui, assim, super bem. É claro que numa sala de aula não tem como fazer isso, né? Vamos ali, vamos parar. Tá lá 20 crianças, você vai deixar 10 parar ao mesmo tempo. O professor vai conduzir de outra maneira. Mas ele fazendo um reforço em casa, fazendo uma atividade escolar em casa, o pai pode fazer isso. Olha, vamos fazer aqui, você faz, tem 10 deveres, 10 questões, um exemplo, né? Vamos fazer até a 3 e aí você para, 5, 10, vou te dar 10 minutos, você volta e faz de novo. Vai fluir muito melhor, porque não fica pesado, fica leve. E a criança vai ter aquele tempo ali para ela parar um pouquinho, né? Isso aí. E aí a gente tem que pensar numa outra coisa, né? A importância da mediação para crianças que têm algum transtorno, que têm algum déficit comprovado, a importância desses mediadores em sala de aula, né? Porque às vezes a Sim, é professora não vai dar direito. conta, né? É direito, né? E aí o Uhum, quanto que isso não é bobagem, isso é muito importante, porque ela muito aprende de uma importante. forma diferente, né? Sim, eu acho assim que a escola que tiver esse olhar, uma escola particular, né? Vamos falar de uma realidade maior que assim, que tem, porque tem escola, a escola pública a gente espera que tenha, né? Porque é direito também. Mas vamos pensar numa escola particular, que ela tenha esse olhar diferenciado, ela coloca um mediador ou tenha um psicopedagogo para atender. Nossa, eu, como mãe, eu ia pensar, se meu filho ele tem uma questão e eu posso pagar aquela escola ali, eu vou na escola que tem um acolhimento maior. Porque assim, não é esperado, às vezes, assim, tem um conteúdo, né? Pedagogicamente falando, tem um conteúdo para passar, vamos pensar agora no segundo ano, me veio aqui na cabeça da educação infantil. Tem um conteúdo para passar. E aí aquela criança, ela precisa necessariamente alcançar aquele conteúdo 100%? Não. Ela precisa alcançar dentro do contexto dela. Então, assim, ela tem que ter absorvido ali um cálculo, ela tem que ter absorvido de fazer uma frase, ela tem que saber uma letra maiúscula de uma letra minúscula, uma pequena interpretação, e isso ela tem que alcançar. Agora, que é esperado que ela alcance, aquilo se torna um fardo para ela, porque o melhor que ela deu é aquele ali, então a gente não tem que fazer uma comparação com o melhor de que é o conteúdo todo. E ela tem direito também de uma prova diferenciada, né? Uhum. Dentro das questões que ela tem, da criança, né? Ótimo, por isso que é importante a relação dos pais com a escola, né? É muito Muito, importante que tenha uma comunicação muito boa, que os dois consigam se entender, cada um entendendo a sua responsabilidade, né? muito bem. Porque Isso. educar é responsabilidade, educar dá Sim. trabalho, né? E aí eu falo Nossa, assim, quem tem filho tem que pensar, porque é isso aí, por muito é. tempo, né? A gente tem que pensar que a gente está educando, tem até a frase, né? Ah, estou educando para um mundo melhor. Porque eu tenho que educar melhor para que tenha um mundo melhor. Mas a gente vai errar. E foi o que É. você falou muito bem colocado. A escola não é um inimigo dos pais, principalmente que a Uhum. criança que tenha questões seja uma criança atípica.
A gente tem que entender a nossa responsabilidade, nós como os pais, nós como escola, e fazer uma parceria. O meu trabalho, eu até falo que é como se fosse uma pirâmide, eu estou ali, né, para fazer essa parceria, casa, escola, criança. Então, assim, é fazer essa mediação da melhor maneira possível. Quanto mais entrosados nós estivermos, melhor a criança vai fluir, porque o bem-estar tem que ser da criança. Isso aí. E é uma coisa também importante, né? Crítica, cobrança, comparação. Como que isso reflete nesse processo de aprendizagem para a criança? Como que você vê isso? Eu vejo que reflete na autoestima, porque nós já somos comparados o tempo todo. O ser humano já tem essa questão de comparação, né? Principalmente quem tem irmãos. Quem é filho único não tem. Mas quando tem irmão, a gente automaticamente. Então, assim, é uma questão de se policiar mesmo. Eu, às vezes, como mãe, acabo me policiando para poder não refletir isso na criança, porque eu sei que gera uma autoestima, quando gera uma baixa na autoestima, porque automaticamente quando a gente compara uma criança com a outra, você está, se a gente for parar para pensar, a gente está inferiorizando a questão daquela criança que eu estou comparando. Então eu estou diminuindo ela e elevando a outra. Aí reflete automaticamente na autoestima. E essa autoestima baixa, ela vai refletir, às vezes, numa nota. Às vezes a criança não tem nada. Eu faço todos os testes, toda a avaliação, a criança não tem nada de nenhuma questão. Mas tem uma questão de que ela não está conseguindo reter o conteúdo de sala de aula porque ela está com a autoestima baixa. Entendeu? E aí eu vou na causa. Porque, assim, tanto a comparação, aí você falou de irmão, mas às vezes tem um primo, tem um amigo, porque tem mãe que compara com todo mundo. E assim, eu não vou criticar, porque nós, seres humanos, fazemos isso o tempo todo. Fazemos isso. Né? A gente tem essa coisa da comparação que é difícil quebrar isso, mas é importante. Então, a comparação e a cobrança não é cobrança, a cobrança em forma de crítica. Então, por exemplo, o que eu vejo em algumas pessoas? Se eu fui, aí eu tô falando no adulto, como que o adulto chega no meu consultório, mas para chegar adulto assim, lá na infância viveu isso. O que a gente faz? Se eu acho que eu não vou conseguir, por que eu vou tentar? Eu já não tento. Então, muita gente hoje na vida adulta começa a agir assim: eu queria muito, sei lá, passar passar por uma faculdade de educação física. Aí eu olho para mim e falo assim: não, eu não tenho capacidade. Eu não consigo, mas eu queria muito. Aí eu estudo, mas eu estudo mais ou menos, porque eu começo a me sabotar, porque lá no meu interior, lá desde muito pequeno, quando eu comecei a me desenvolver, alguém falava que eu não conseguia, ou que eu não era boa o suficiente. Na minha vida adulta, eu começo a me sabotar para inconscientemente não conquistar. Porque se eu fizer muito esforço e não conseguir, eu vou ter uma frustração muito grande. Então, o que muitas pessoas fazem? Se sabotam, deixam para estudar em cima da hora, não estudam, não fazem, para dizer, tá vendo? Eu não consigo. E aí, onde você falou isso mesmo, o reflexo, né, é na autoestima muito baixa. Então, Muito a crítica em excesso desestimula a pessoa. Então, isso é muito importante para os pais que estão aqui, para os pais ou qualquer um, porque eu não sou mãe, mas eu lido com criança, eu lido com os meus sobrinhos. E assim, eu venho de uma educação muito rígida. Então, eu acho que para quem vem de uma educação muito rígida, a gente tem que ter se policiar mais ainda, porque é o que você falou. Eu passo para frente a educação que eu recebi. Eu fui muito cobrada, eu cobro. Ou às vezes eu vou para o outro extremo. Eu tive muitas faltas, eu quero dar tudo para o meu filho. E aí a gente não é nenhum nem outro. A gente precisa equilibrar. Eu não tenho que dar tudo para o meu filho, porque isso também vai gerar consequências horríveis, mas eu também não posso tirar tudo dele. Sim. Lembra, né? Eu sou uma balança, eu vou dar aquilo que ele precisa. Aquele que ele ainda precisa desenvolver, aquele que ele ainda precisa de mim, eu vou dar sim, porque eu sou a ponte para ele amadurecer.
E o E na... ponto de equilíbrio, ele é difícil. Assim, foi o que você falou, nós vamos errar. Você não é mãe, mas você tem a vivência e a experiência. A pessoa, às Uhum. vezes, pode ser mãe e não ter vivência e experiência. Ela É, trabalha 24 horas e quem cria é outra pessoa. é. Então, assim, eu aprendi muito, inclusive com você, que quando a gente erra, é importante também a gente pedir desculpa para a criança. Entendeu? Porque assim, se eu errei com a criança, se eu ali no meu momento de limite, de pico de estresse, eu dei aquele grito e depois eu falo, ai, aí vamos acalmar, vou lá conversar, falar, ó, desculpa, mamãe falou sem querer, mamãe não queria falar isso, e eu vou explicar por que eu tive aquele comportamento e mostrar que eu errei e que eu tô pedindo desculpa. Então, assim, Uhum. porque não é porque é criança que eu não vou pedir desculpa, eu tô ali no meu pedestal, na minha postura de pai e mãe. Não, eu sou reflexo do exemplo que eu quero dar pro meu filho. Então, eu vou Perfeito. mostrar que ele pode pedir desculpa, que eu errei, que eu vou pedir desculpa e vou fazer atrás, né? É. É o que você falou. Criança aprende muito mais com o exemplo, né? Então, se eu Sim, falo e eu não faço, meu filho tá vendo isso. E aí um dia ele vai falar isso comigo, né? Mas você não sim, faz. Criança fala, né? Porque criança é muito esperta, percebe e vai falar isso. muito. Então tem pai e mãe que cobram uma alimentação saudável, mas não come bem, né? E aí, assim, não vai funcionar. Então é entender que, eu quero que meu filho tenha uma inteligência emocional porque eu não tive isso na minha família. Então eu vou procurar ajuda, porque eu preciso desenvolver em mim para poder desenvolver no meu filho. Isso é muito importante, né? A gente ter essa Eu busco noção. muito isso. Eu busco muito isso, porque assim, Uhum. eu venho de uma geração que não teve essa noção de. Até porque é uma geração que realmente não É. tinha essa noção de educação emocional. E assim, eu quero e vejo como que é importante essa educação emocional, quanto mais a gente desenvolve senso de responsabilidade, autoestima, respeito pelo outro, Uhum. empatia, que assim, então isso de vindo de baixo numa criança, eu quero gerar isso nas minhas filhas, sabe? E também nas pessoas, nos pacientes que eu lido, nas crianças que eu às vezes dou aula, porque se eu coloco isso como um ponto de partida para eu poder respeitar e eu mostrar por que estou fazendo dessa maneira, automaticamente eu estou passando e eles vão ver em mim esse comportamento, vão me cobrar. Então, assim, é Uhum. onde que eu quero muito inserir isso na neuroeducação, na neurociência, onde eu bato muito nessa tecla, né? Muito importante. É importante também, eu falei da crítica, e a gente estava falando também dessa questão da superproteção. E aí é uma coisa que eu acho que é muito importante para as pessoas terem noção. Quando uma criança está aprendendo, que a criança errou, né? E aí você vai falar que ela acertou? Não, não é para falar que ela acertou, porque tem gente que faz isso. Ou que faz para criança, que é um problema muito sério. Então é sempre falar assim: você não acertou, mas você pode melhorar. Você é capaz, vamos aprender juntos. É normal que você lidar com um erro com mais normalidade, porque um erro Exatamente. para o adulto é um horror e para a criança também é. Sim, para Ninguém criança, gosta de errar. eu acho até que para criança é muito mais, porque Uhum. assim, uma criança que ela é super protegida ou ela não foi pautada para lidar com o erro, ela vai ter muito mais dificuldade, porque o erro tem a ver com a frustração, foi o que você falou. Eu até coloquei, né, um livro infantil que é super bacana, o menino que tinha medo de errar, que é trabalhado isso, porque todo mundo erra, né? Então, Uhum. assim, mas o que é importante quando a gente erra, quando a criança erra? Foi o que você falou. Ela dá o melhor dela para poder ela tentar e ela vai errar de novo. Então, Uhum. assim, é esperado que ela erre, como é o jogo. Por isso que é muito importante a questão da socialização, né? Da criança estar na escola. Porque quando a criança ela se socializa com outra criança, ela vai ver que uma vai ganhar no jogo e a outra vai perder, o que é esperado. Aí ela Uhum. vai aprender a lidar com essa frustração. E se É. ela chorar, ela vai chorar, porque é um comportamento de criança chorar, botar Uhum. para fora. Aí é onde que vai ter aquela consequência de explicar, mediar, tudo aquilo que você falou É. voltado para a educação, né? O que E eu é. não posso
é também pensar que esperar que a criança não tenha comportamento de criança. Assim, é bobeira você chorar porque você perdeu que da outra vez você ganha. Não, ela tem que entender, nós adultos, o adulto da relação, a gente tem que entender que a criança vai ter comportamento de criança, a gente vai mediar ali, né? Não, é muito importante isso. E é falar assim, eu entendo que você está chorando, eu entendo que é chato perder, mas o que que você pode fazer para ganhar? É mostrar que existem outras soluções. Lembra da mediação que eu estou sempre mostrando consequência e resolução de problema. Eu acho que é isso que a gente precisa entender que a gente faz com criança. A gente media e dá resolução de problema até que ela consiga fazer isso sozinha. Então, tá, você não conseguiu, tudo bem. O que você pode fazer para melhorar na próxima? Já que você quer ganhar. Porque não é o outro deixar. Porque aí o que acontece com o pai superprotetor? Sempre deixa a criança ganhar. E na vida não é assim. Não é assim. É o que eu sempre falo, a vida bate com força. Então, se a gente não prepara crianças que estejam emocionalmente saudáveis ou que estejam também na educação, tanto ela de aprendizagem, com sentido de educação de valores, né, elas equilibradas, nós vamos ter adultos que têm dificuldade de viver uma vida de adulto. Porque vem de criança, né? Onde, por exemplo, assim, eu até falo muito, Elaine, relacionado, que eu vejo em dificuldades e transtornos de aprendizagem, que vem, às vezes, para o meu consultório, é que o pai já recebeu esse alerta da escola, às vezes, lá atrás, e aí acha que vai passar com o tempo, só que não vai passar com o tempo se não for comportamental. Às vezes a criança está ali dando o máximo dela para poder estudar, para aprender, e não é uma preguiça. Nossa, meu filho é preguiçoso, se ele pegar para estudar, ele faz. Será? Às vezes ele está dando o máximo dele, mas assim, é confundido com preguiça, com comportamento, e às vezes é uma dificuldade de aprendizagem, às vezes é uma dificuldade emocional, às vezes é um transtorno de aprendizagem, e ele lá na frente ele pode às vezes realmente não querer ir mais para a escola, sendo que isso já podia ser evitado há muito tempo, que é o meu trabalho, é poder investigar essa causa e fazer toda essa mediação, né? Isso aí. E eu acho que é muito importante que a gente perceba que a estrutura familiar contribui muito para esse processo também. Às vezes tem uma família que é um caos, tá tudo desestruturado, os pais estão se separando, ou não estão se separando, ou é uma briga, ou não tem briga, mas não tem relação familiar. E aí cada um no seu telefone. É isso aí. A criança fica perdida nessa família. E então, se não tiver um pai que está desempenhando um papel de pai, seja casado ou não, porque o pai, ele é pai casado ou não. A mãe, ela é mãe casada ou não. Muitos pais falam assim, eu não posso me separar porque eu tenho um filho pequeno. Não se preocupem com isso. O mais importante é a minha função. Porque a criança, quando os pais se separam, ela precisa entender. A minha mãe continua sendo minha mãe e meu pai continua sendo meu pai. Mesmo não morando na mesma casa. Isso é o principal. Porque às vezes os pais ficam insistindo naquela relação que está um caos e a criança naquele meio, ela não consegue se concentrar na escola, né? Ela está vivendo uma situação de turbulência e às vezes até de violência verbal, porque a gente às vezes pensa que a criança sofre só violência física, não, violência verbal, ser inferiorizado, ser agredido verbalmente, ou o pai e a mãe estão sendo agredido verbalmente, ela está presenciando. Então, você acha que isso não vai ter um impacto? Lógico que vai ter um impacto. E aonde ela passa mais tempo? Na sala de aula. O impacto vai ser refletido aonde? Na aprendizagem. E aí o que é importante, se a gente quando é adulto, eu tenho uma questão emocional em casa, e aí chega no trabalho, às vezes no trabalho também, com a criança acontece a mesma coisa. Exatamente. Né? Como que ela vai se focar no que a professora está passando se ela fica lembrando ou se ela fica preocupada com a mãe que está em casa? Porque criança, gente, faz muito isso. Criança tem uma tendência a sair do lugar dela quando está em desequilíbrio a situação familiar.
Então, se ela sente que a mãe dela está em perigo, ela vai sair do lugar para tentar proteger a mãe. Se ela sente que o pai está em perigo, ela vai sair do lugar dela para proteger o pai. E aí, ela já saindo do lugar dela, pronto, já está num desequilíbrio muito grande. E aí, Inverte os papéis. inverte os papéis. Porque criança faz isso. Briga em casa com seu marido, com a sua esposa, para ver se a criança não vai tomar um partido. Ela faz isso. O que cabe aos pais? Não permitir. Pai, marido e mulher briga. Isso acontece no ambiente separado das crianças. Criança não tem que tomar partido de ninguém, porque isso influencia para sempre a vida dessa criança, emocionalmente, da questão emocional e de aprendizado também, porque aí ela não vai conseguir se concentrar na escola, ela não vai receber aquilo lá, não é verdade? Exatamente. Sim, total verdade, porque foi o que nós falamos lá no início da live, né? A gente acha às vezes que a criança, ela não tem sentimento, porque a criança é criança e ponto, acabou. Só que não é, ela tem toda essa vivência de sentimentos, de experiências, e aonde ela passa a maior parte do tempo sem ser em casa vai ser na escola, né? Então, na escola que vai estar refletindo todo esse comportamento. Isso aí. Você tem mais alguma coisa para falar? Bom, eu acho que Isso. falamos bastante. Não sei se alguém de repente tem alguma É. pergunta, né? E Gente, aí, alguém a tem única... alguma pergunta? A live vai ficar gravada, só para responder aqui uma pessoa que perguntou. A live fica gravada assim. Eu vou até salvar aqui no meu, Janine, e vou te dar para você poder repostar aí no seu também, que eu Ah, acho perfeito. interessante. Aham. E às vezes, Elaine, só pontuando aqui uma última coisa que você tinha falado dos pais, que é normal também os pais, de repente, agora com essa nova, com essas novas tecnologias que tem, não só de tecnologia, mas também de novos modelos de educação baseado na neurociência, na socioemocional, que você falou tudo isso, que é normal que os pais tenham dúvidas e que eles, mas mediante essas dúvidas, que eles busquem responder às suas dúvidas, buscando o quê? Conhecimento, buscando, às vezes, profissionais que tenham esse conhecimento para poder dar o melhor para os filhos, porque eu acredito sempre que os pais querem o melhor para os filhos. Às vezes eles falta às vezes uma orientação, mas eu acredito que é isso mesmo. É. E às vezes, muitos pais às vezes têm vergonha. Ah, eu vou pedir orientação? Não, não tem que ter vergonha, é isso aí. Se eu tô com dificuldade, eu vou lá buscar. Um profissional que Sim, estudou para aquilo, né? Que vai saber te exatamente. orientar. É, Deixa eu ver aqui o que eu, Juliana colocou. Eu só vou ler aqui criar uma rotina para uma criança de 5 anos é uma boa ideia? eu Você acho quer responder? perfeito. Eu acho perfeito. Criança precisa de rotina. Rotina. Criança, se ela não funciona sem rotina. Principalmente assim, uma rotina pautada, incluída com a escola, tá? O Uhum. que é isso? É não só as tarefas que ela tem para fazer em casa, mas também as tarefas que ela tem para fazer baseado na escola. Tal hora vai para estudar. Aliás, uma coisa que funciona muito bem, que eu, pelo menos assim, com tudo que eu faço, né, não só com as minhas filhas, mas também com os meus aprendentes, o quadro da rotina na escola, quando a criança está com dificuldade de fazer as tarefas da escola, é fazer um quadro de rotina de incentivo de figurinhas. Você cola lá a figurinha que a criança... Um exemplo, a criança gosta de, sei lá, Homem-Aranha, me veio aqui na cabeça. Aí você vai, imprime essa figurinha, se tiver impressora com adesivo autocolante, se não tiver, compra essa figurinha, faz lá aquele quadrinho, oba, hoje como é que foi na escola? Como é que foi seu dia? Foi legal? E qual foi a parte mais difícil? Pergunta também, porque senão a criança não fala. E aí você vai lá, vai colar a figurinha. No final dessa semana, você dá uma recompensa simbólica. O que é uma recompensa simbólica? Faz um cineminha com as crianças em casa, você, os pais, né? Faz ali uma brincadeira de pega 3 lápis de cores, 3 canetinhas, vivencia essa parte da infância com a criança. Uma coisa leve, porque passa muito rápido. Uhum. E a criança, às vezes, ela tem um comportamento inadequado, que agora essa pergunta me lembrou isso, que às vezes ela tem um comportamento inadequado porque ela quer chamar a atenção do pai e da mãe.
né? E Uhum. às vezes ela não está simplesmente ali fazendo aquela birra, ela fala assim, ah, vou jogar esse... Você já viu um meme que a criança joga o copo no chão para ver se o pai olha para ela? Às vezes ela quer uma brincadeira ali de 2 minutinhos, uma atençãozinha boba. Vamos pro banho, você faz uma bobeirinha de criança, ela vai pro banho. Então, assim, eu acho muito importante. Criança precisa de rotina. Assim como eu acho que a gente precisa pensar na gente. Como a gente produz mais e melhor quando a gente tem uma rotina. Quando a nossa vida está solta, é muito difícil a gente ter disciplina. Então, quando a gente tem uma rotina, a gente produz muito mais. Eu acho que é claro, a gente precisa ter flexibilidade. É claro, nessa rotina tem que ter prazer. Então, tem que ter um momento de brincar da criança, né? Tem que estar tudo lá. Tem que estar tanto as coisas que são regras, né? Você tá me ouvindo Sim. direito? Parece que tá falhando. Não, estou ouvindo Não, perfeito. tá. Então, é tão importante ter a rotina da criança para as coisas da disciplina da escola, da atividade em casa, mas também das coisas de prazer dela. Então, ver desenho é uma coisa que tem que estar lá na rotina. O prazer tem que estar envolvido, assim como na nossa rotina diária. Então, não tem que ter só Exato. obrigação, tem que ter prazer também, para a criança entender que isso é bom, que a rotina é uma coisa boa, que quanto mais ela tem uma rotina estruturada, mais coisas boas ela vai conseguir colocar, né? Sim, exatamente. E criança funciona com rotina. Ela vai lembrar no dia seguinte, oba, deixa eu ir lá ver no quadrinho, o que que tem ali? Criança, eu falo, criança é muito fácil ensinar. Quanto mais velha a Nossa, nem... gente fica, pior é. Exatamente. Criança é muito receptiva. Então, É. assim, ela pega aquilo ali com uma facilidade de tudo. Eu amo, né? Você sabe. Sim, mas é importante sim, eu acho que a rotina é importante na vida de todo mundo, não só da criança, mas da gente também. É só a gente saber estabelecer uma boa rotina, né? E mais alguma coisa, não sei se tem alguém com mais alguma coisa, que ela colocou o filho dela, ela tem rotina com o filho dela e ela é criticada. Então, Juliana, aí por isso que é importante, às vezes, você, em algum momento, fazer um acompanhamento psicológico de orientação para pais, psicopedagógico. Porque aí, quando você vai num especialista para dizer isso, você não tem essas dúvidas. Porque quem está te falando é uma pessoa que está dando a opinião, com base no que ela acha, não no que ela sabe. Então, às vezes, o pai às vezes tem esse receio de buscar ajuda e fica em dúvida com o que está fazendo. Não, vai lá no profissional, às vezes faz uma consulta de orientação, vai ser o suficiente para você tirar essas dúvidas, né, Janine? Isso é muito importante. Com certeza. Às vezes a gente pensa assim, vai em todo mundo. Ah, minha tia ensina, minha avó, vai não sei quem falou com você e você faz desse jeito e tal, mas não, tem que ir num profissional. Quando a gente vai cuidar de um dente, a gente não vai num cara ali arrancar no dente, É, você vai no dentista. Então, assim, quando a gente vai cuidar da gente, a gente tem todo esse cuidado. Então, o profissional, ele tem esse olhar, não só esse olhar, mas esse estudo preparado, pautado para poder dar essas estratégias assertivas. E realmente foi o que a Elaine falou. Quando a pessoa, às vezes, dá um palpite ou fala, é baseado na vivência que ela teve ou no achismo, o que é, é pior, entendeu? é, Porque o achismo não, né? A pessoa não sabe nada daquele é. conhecimento. E pode ter funcionado para ela, beleza, mas pode ser que na sua É, casa aquilo não funcione, né? exatamente. Quantas vezes eu ouvia que falava assim que você vai no psicólogo às vezes, você toma um banho de água fria que resolve. Como assim, gente? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar de que a pessoa estudou, tem toda uma dedicação. É lógico que existem profissionais e profissionais, mas aí é baseado o quê? Naquele conhecimento que você já sabe que a pessoa está transmitindo, né? Que te passa segurança. Quando você for no profissional, pelo menos eu penso assim, né? Quando eu vou num médico e o médico ele me passa essa segurança, ele passa um conhecimento, ele transmite um conhecimento ali, eu sinto aquela segurança, é igual cabeleireiro. Você vai voltar nela, entendeu? Isso aí. E tem que continuar buscando, né? Se não gostou, Exato, continua sempre. buscando. Continua buscando, mas o importante é buscar, não ficar no achismo. Isso aí. Então, eu acho que é isso. Não tem mais nenhuma dúvida. Quem gostou,
acha que pode ajudar, essa live pode ajudar outras pessoas, compartilha, gente, para mais pessoas poderem aprender. Eu acho que essa live foi muito legal. Muita gente pode aprender muito, né, com o que a gente falou aqui. Com certeza. Você quer falar alguma coisa, Janine? Não, só quero agradecer aí. E quem não teve oportunidade de assistir, vai ficar gravado, assiste aí. E é isso. Conhecimento a Isso. gente troca. Isso aí, muito bom. Foi ótimo. Vamos fazer mais. Em breve vamos fazer mais. E se vocês têm dúvidas, se tem pergunta, manda mensagem para mim, para Janine. A gente responde. Pode ser até tema para outras lives, né, Janine? Ótimo. Então tá ótimo. Gente, ó, um beijo. Obrigada, Janine. Beijo. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.